Aleluia. Marcos capítulo 16, verso 15 e 16 diz assim: E disse-lhe: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Amém? Queridos, eu quero falar nessa noite com vocês acerca de esterilidade espiritual. Um assunto oportuno, necessário e urgente. Porque talvez você não compreende algumas coisas na sua vida, acerca daquilo que acontece na sua casa, acerca daquilo que acontece no seu relacionamento com Deus. E você talvez não saiba que isso pode ser proveniente de uma esterilidade espiritual. Haja vista que a igreja de Cristo, ela precisa crescer, o reino de Deus precisa crescer, multiplicar. E você precisa entender, a princípio dessa mensagem, que ovelha gera ovelha. Só para que você compreenda, você é fruto de alguém que não é estéril. Você é fruto de alguém que não foi estéril, tanto fisicamente quanto espiritualmente. Alguém gerou você. Alguém gerou o teu irmão. Alguém nos gerou. E nós, evidentemente, precisamos gerar alguém. Mas a leitura que eu faço é que a igreja atual, ela se esqueceu da ordenança de Cristo. E o problema de ser estéril é que isso afeta diversas áreas da vida. Você precisa olhar para você mesmo e entender se você é fértil e espiritual. Porque sobre nós recai um mandamento de Cristo. Sobre nós recai uma ordenança de Cristo, o ide do Senhor. E esse ide implica em gerar outras pessoas. Esse ide implica em gerar outras ovelhas, em alcançar outras pessoas. E muitas vezes nós não estamos conseguindo sequer alcançar o dos nossos lares. Nós não estamos conseguindo alcançar o da nossa casa, porque há uma esterilidade espiritual em nós. E para início de conversa, eu te pergunto: quantas pessoas você convidou hoje para estar no culto? Quantas pessoas ouviu da sua boca acerca de Jesus? Nós falamos de tudo, dos mais diversos assuntos, mas nos esquecemos do assunto principal e do autor principal da vida. Sabe, ao longo da minha caminhada cristã, desde os meus 17 anos, olhando para toda essa trajetória, eu posso me alegrar por muitos filhos espirituais que gerei. Mas existe algo que eu vou te ensinar nessa mensagem, que você precisa ativar a tua fertilidade espiritual. Quando uma mulher, ela é estéril fisicamente, não espiritualmente falando, só para que nós possamos ter uma compreensão. Isso afeta a vida dela nas mais diversas áreas. Seja emocional, seja psicológica, seja espiritual, familiar, social. Então, de igual forma, quando nós também somos estéreis espirituais, afeta a nossa vida também.
E digo mais, afeta a nossa vida física. A esterilidade espiritual afeta também a nossa vida física, afeta o nosso social, afeta o nosso familiar, afeta o nosso financeiro, porque Deus, quando olha para nós, Ele espera de nós frutos. Quando Jesus foi lá na videira, Ele foi buscar frutos, mas encontrou folhas. E é isso que a igreja hoje tem representado para Jesus. Uma igreja cheia de folhas, mas ausente de frutos. Um povo que só tem folhas, superficialidade, cheios de folhas, mas não tem frutos. E sabe o que aconteceu com aquela figueira? Jesus amaldiçoou, porque ela não tinha fruto, ela só tinha folha. E aqui eu aprendo que a esterilidade espiritual, ela acarreta maldições, porque Deus olha para mim, para você, e espera que em nós tenha frutos. Mas eu te pergunto, nós que tanto questionamos a Deus, nós que tanto buscamos algo em Deus, e quando Deus busca algo em nós, nós buscamos frequentemente algo em Deus para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família, mas o relacionamento com Deus é uma via de mão dupla. Ele espera de nós frutos, e tem encontrado talvez em nós apenas folhas secas. Como está a tua vida? Que árvore você é? Que tipo de árvore você é? Talvez você não entendeu o que está acontecendo na sua vida, e Deus te trouxe aqui hoje para que você compreenda situações e circunstâncias na sua vida que são provenientes de uma esterilidade espiritual, onde só existe folhas em você. Cadê os frutos? Então está na hora de nós pararmos de questionar a Deus acerca daquilo que não recebemos e passar a questionar a nós mesmos acerca daquilo que não temos. Existe aqui, e Deus está ministrando ao meu coração nessa noite, existe aqui ministérios parados. Deus trouxe pessoas aqui para dizer: você veio aqui para ouvir da parte de Deus que existem ministérios parados, estacionados como carros enferrujados, que estão com os pneus furados e não anda, não desenvolve, as coisas estão travadas, porque existe algo estéril em você, úteros estéreis. Existem pessoas que familiarmente não estão bem, porque existe uma esterilidade espiritual, não existe fruto na casa, não existe fruto na família. Nós não fomos gerados para não gerar, nós fomos gerados para prosseguir gerando. E quando eu entendo a responsabilidade que está sobre mim, então eu começo a produzir frutos. Perceba que o texto, Jesus, depois de ressuscitar, ele se apresenta aos discípulos, e a Bíblia diz que ele dá uma ordenança dizendo: ide. Esse ide recai sobre mim, e esse ide recai sobre você. Porque muitas vezes quando se fala isso, as pessoas acham: não, isso aí é para o pastor, isso aí é para o missionário, isso aí é para o pregador. Não, essa ordenança é para você. Essa ordenança recai sobre você. Essa ordenança recai sobre nós. Existe uma ordenança de Cristo para a tua vida. Vá e dê frutos. Ele diz: pregai. Como é que eu vou produzir frutos? Pregando. Pregando o evangelho a todos, sem distinção de pessoas. Muitas vezes nós queremos pregar nos lugares mais elevados e lotados, mas eu quero te dizer uma coisa: não importa o lugar e a quantidade de pessoas, pregue com a mesma intensidade.
Jesus pregou os seus melhores sermões para apenas uma pessoa. Quando você olha Jesus, ele está pregando. Jesus, ele está caminhando e pregando. E eu e você estamos nos esquecendo de algo que implica até mesmo na nossa salvação, que é levar o evangelho, que significa boas novas, a outras pessoas e assim alcançar pessoas para Cristo. Mas quantos nós alcançamos esse ano? Já está acabando 2021. Quantos você ganhou para Jesus? Para quantos você pregou? Para quantos você pregou? Pare e pense. Se o que acontece na sua vida pode não estar ligado a isso? Será que tudo que acontece na sua vida, no que concerne ao seu relacionamento com Deus, que talvez você não vê resultados tangíveis do teu relacionamento com Deus, será que não é uma esterilidade espiritual? Será que para Deus você não está sendo apenas uma árvore cheia de folhas e quem sabe até mesmo folhas secas? E Deus vai até você e não encontra nada? O meu papel e o teu papel é pregar, e o papel do Espírito Santo é convencer. Eu prego e o Espírito Santo convence. Você prega e o Espírito Santo convence. Ah, pastor, não vou pregar para fulano, porque fulano não quer vir. Queridos, a ordenança que existe sobre você é pregar. Você não pode assumir o papel do Espírito Santo. O papel do Espírito Santo é convencer aquele que ouve você pregar. E o papel do Espírito Santo é convencer ele do pecado, da justiça e do juízo. Em Mateus capítulo 28, do 19 ao 20, diz assim: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Sabe o que significa isso? Nós não estamos fazendo discípulos, nós estamos fazendo muitas vezes crentes. Você sabe por que a igreja hoje é tão superficial? Porque aqueles que o gera de maneira superficial. Não existe discípulos de Cristo, pequenos cristos, seguidores de Cristo, que são exemplos para outros, porque nós não temos a paciência de ensinar, estamos envolvidos com aquilo que concerne a nós apenas, mas não estamos envolvidos com o reino e com a ordenança de Cristo de gerar outros discípulos. Eu tenho uma prática: se eu encontrar 70 pessoas durante o dia, todas as 70 dizem: eu quero te ver lá na igreja. Ah, eu vou. E aí, se eu lancei o convite para 70, e vem lá 5, 6, o reino de Deus está no lucro. Sempre foi assim. Eu vou te buscar na sua casa. Ah, eu moro... Tem gente que sempre fica encurralado comigo, né? Que aí eu digo assim para a pessoa: olha, vamos lá na igreja comigo? Sempre foi assim. Aí, gente, rapaz, onde é? Olha, tal lugar assim. Moço, eu moro longe. Eu fui, eu lhe busco. Ah, eu falei, então você não quer ir. Não é que a questão não é que é longe, a questão é que você não quer ir. Então eu lhe busco, né? Não tem para onde a pessoa correr. Pastor, mas não tem um carro para buscar? Me ligue que eu vou buscar. Você convida e eu busco. A gente faz uma parceria de sucesso. Une o útil ao agradável. Então, lance o convite, faça discípulos, ensine as pessoas a ser consistentes, a terem a Jesus e transmitir Jesus, a serem iguais a Cristo, porque eu só posso levar alguém a ser igual a Cristo quando eu também sou igual a Jesus. Então nós precisamos construir esse sentimento dentro de nós e esta responsabilidade de que temos que levar outros
até Jesus. E isso tem se perdido ao longo do tempo. Isso tem se ido por água abaixo, esse sentimento e essa ordenança, e a gente acha que está tudo bem. E vamos seguindo a nossa vida espiritual sem compreender o peso desta responsabilidade. Lembra da parábola dos talentos? Jesus entrega, né? Mas depois ele volta para recolher. E um que recebeu apenas um talento, não, só recebi um, deixa esse negócio quieto aqui. O que ele ouve? Servo mau e infiel. Foste infiel no pouco, ide para o fogo eterno. Você sabia que era assim. Você tinha consciência, mas mesmo assim, você preferiu enterrar. Ei, Deus trouxe você aqui, porque existem talentos que você enterrou e que precisa ser desenterrado. Multiplicação de talentos. Eu vejo aqui nessa noite pregadores que não pregaram mais, cantores que não cantaram mais, e precisa frutificar. Pastor, então quer dizer que quando eu estou pregando eu estou frutificando? Não, queridos. Mas você está no processo de gerar frutificação. Você precisa entender esta responsabilidade nessa noite. Essa responsabilidade está sobre você. Ó, meu genro, vai para lá, meu genro, vai. Aí, é um genro obediente. Nós precisamos entender acerca do que concerne essa esterilidade espiritual. E eu quero elencar duas coisas. O pecado. O pecado torna o ser humano estéril. E talvez a igreja de hoje não tenha gerado outras ovelhas por causa do pecado. O pecado que foi abraçado por muitos. E por esta razão o pecado impede que ovelhas gerem ovelhas. Porque o pecado ele mata. A Bíblia diz que o pecado, uma vez gerado, ele produz a morte. Nós precisamos abrir os nossos olhos para o pecado e dizer como o salmista: vê se há em mim algum caminho mau. Nós precisamos entender essa responsabilidade hoje. Outra coisa que eu quero trazer para você acerca de esterilidade é o alimento. Se você for no médico, muito embora eu não seja, mas existem alimentos físicos que faz com que a mulher fique estéril fisicamente. E de igual forma, existem alimentos espirituais que faz com que o povo fique estéril. Se você é mal alimentado espiritualmente, você fica estéril espiritual. Existe um título de mensagem chamado Veneno na Panela. Quando Eliseu está ali e os homens estão fazendo alimentos, produzindo um alimento ali, uma sopa, seja lá o que for, e uma das pessoas ali inocentemente pega uma erva daninha e coloca. E aí daqueles que ali estava diz: olha, meu profeta, há veneno, há morte na panela. Você precisa ter muito cuidado com o alimento que você ouve dos púlpitos, porque isso pode gerar morte em você, e isso pode gerar esterilidade espiritual em você. Mesmo que a pessoa que esteja pregando não tenha a intenção, porque isso exemplifica muito quando a pessoa pegou ali uma colocíntra, que diz assim, a palavra, e colocou, ele não teve a intenção. Ele fez isso inocente. Então tem muita gente que muitas vezes pode pregar a palavra inocentemente, mas ele está trazendo um veneno que mata. Não que a palavra tenha veneno, mas alguém coloca veneno na palavra. Então o alimento implica em uma esterilidade espiritual. Pastor,
Então eu preciso seguir esta ordenança de convidar outros. Eu acho interessante quando o apóstolo Paulo escreve ao jovem Timóteo, na segunda carta, no capítulo 4, no verso 2, que diz assim: pregue a palavra. Pregue a palavra e insista. Seja qual oportuno, quer não. Corrija, repreenda, exorte com toda paciência e doutrina. Ou seja, pregue a palavra em tempo e fora de tempo. Você viu alguém na rua? Pregue para ela. Você tem alguém dentro de casa? Pregue para ela. Vai pregando, vai pregando, vai pregando, que a palavra ela é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. Ela é viva, você prega e ela gera vida dentro daqueles que ouvem a palavra. Pastor, meu filho está numa situação difícil, minha filha está numa situação difícil. A palavra, pregue a palavra, pregue a palavra, pregue a palavra. Ah, mas eu já preguei 1000 anos, pregue 2000 anos. Pregue a palavra. Pastor, já preguei. Talvez você está pregando da forma errada. Porque a melhor forma de pregar a palavra é pelo exemplo. Talvez você está pregando pela boca. Salvo engano, Moody disse: pregue a palavra. E se preciso for, use a palavra. Pregue o evangelho. Se preciso for, use as palavras. Quando alguém olhar para você, que as suas atitudes, quando alguém olhar para nós, que as nossas atitudes sejam as fiéis pregações do evangelho. Alguém olha para você e diz: ali é um homem de Deus, ali é uma mulher de Deus, ali é um pastor de Deus. Não existe forma mais eficaz de pregar a palavra do que o exemplo, o estilo de vida, a conduta, as palavras que procedem dos nossos lábios. Que a nossa vida seja uma pregação para o mundo, que as pessoas leiam a Bíblia através da nossa vida. Que os teus filhos, ao olhar para você, estejam vendo Jesus em você, Jesus através das suas condutas, das suas ações. Nada resiste o poder da palavra pregada pelos exemplos. Alguém vai olhar para você e ver a pregação do evangelho na sua vida. Alguém vai olhar para você e vai ver Jesus em você. Os teus filhos vão olhar para você e vão ver Jesus em você. Os teus parentes, entes queridos vão olhar para você e vai ver todo o contexto da palavra em você. Há um exemplo de alguém que convidava sempre um homem, sentado no passeio, um jovem passava e diz: vamos na igreja comigo? Ele diz: rapaz, hoje não. Passada todos os dias de culto, aquele jovem passava, aquele homem estava ali, e ele dizia: vamos na igreja. Ele diz: rapaz, é o seguinte, eu estou lendo um livro, quando eu terminar eu vou. Passado mais tempo, ele diz: ainda continuo lendo o livro. E quando foi um belo dia, ele diz: vamos na igreja. Ele falou assim: vamos, porque hoje eu terminei de ler o livro. E qual foi o livro? A sua vida. Eu passei a ler a sua vida e vi que de fato você é um homem de Deus. E eu quero ir. Eu vejo Jesus em você. Eu vejo a verdadeira pregação de Cristo na sua vida, na sua conduta. E então agora eu quero ser igual a você. Quando as pessoas veem que você é um discípulo de Cristo, através das suas ações, através das suas atitudes, as pessoas vão querer também ser igual a você. O grande problema hoje é que as nossas palavras são contrárias, são contraditórias. As nossas palavras são uma coisa e as nossas atitudes e ações são outras. Então as nossas atitudes se divorciaram das nossas palavras. Porque uma coisa é o que se fala, uma coisa é a narrativa, outra coisa é aquilo que se vê, que se vive.
Uma coisa é Jesus nas palavras, outra coisa é Jesus nas atitudes, outra coisa é Jesus nas ações. E o que vale é Jesus nas nossas ações todos os dias. Nós temos que ser exemplos de Cristo. Pregue a palavra, pregue o evangelho, se preciso for, use as palavras. Lá na sua empresa, os teus chefes têm lido a Bíblia nas tuas ações? Eu trabalhei numa empresa 9 anos. Quando eu saí, eu vi algo interessante. Eu estava me despedindo ali da empresa. E o que me marcou foi os colegas disseram para mim: você é a minha referência de cristão. Você é a minha referência de pastor. Então eu disse comigo mesmo: eu acertei. Você sabe que está acertando quando as pessoas enxergam Jesus em você. O bairro será transformado quando as pessoas verem Jesus em você. A tua casa será transformada quando as pessoas verem Jesus em você, porque nada resiste à presença de Cristo em nós. Não podemos ser a geração da qual alguns olham e dizem: eu ser crente igual fulano, Deus me livra. Eu quero ser igual ele. Pregue a palavra. Jesus ainda no livro de Mateus, no capítulo 4, no verso 18 e 19, diz assim: e Jesus andando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhe Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Vocês são pescadores de peixe, mas agora vocês me seguem porque vocês vão pescar homens. Vocês vão ganhar outros. Perceba que o evangelho me alcança para que então eu alcance outros. Então, se eu não estou alcançando outros, existe algo errado em minha vida. Ou talvez eu ainda não fui alcançado, porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. Para quantas pessoas você convidou hoje para o culto? Quantas pessoas você ganhou esse ano para Cristo? Mas nós somos a geração que vamos a Cristo buscar sempre algo em Jesus, mas nunca ofertamos nada a Ele. Jesus disse ainda no livro de João, no capítulo 15, verso 2: toda vara que em mim não dá fruto, o Pai tira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Aquele que está em Cristo e não produz frutos será tirado por Deus, mas aqueles que produz fruto será limpado para que produza mais. Então você precisa ser hoje, e Deus quer que assim seja feito, seja despertado, despertada para alcançar mais vidas, mais almas, mais pessoas. A partir de hoje você está sendo curado da esterilidade espiritual, e então você vai começar a alcançar pessoas, você vai começar a impactar a tua casa, você vai começar a impactar a tua rua, a tua vizinhança, a tua família, o teu bairro.
E vidas vão vir para Cristo através de você. E você vai ter muitos filhos espirituais. Muitos filhos espirituais. A partir de hoje, meu irmão, a partir de hoje, minha irmã, a tua vida muda tanto espiritualmente, quanto fisicamente, quanto familiarmente, em todos os sentidos, porque algo precisa ser destravado em você. E você vai começar a convidar pessoas. Vamos para a igreja hoje comigo? Convidou, não posso, então vou convidar outro, vou levar outro. Pode convidar, irmãos, que o templo novo já está ficando pronto. Mês que vem a gente está lá. Lá cabe 1000 pessoas. Nós já estamos pensando já em quebrar a parede para ampliar mais. Que a gente vai fazer um evangelismo nesse bairro, a gente sai por aí pegando todo mundo e levando. Ano que vem pode convidar, que a gente compra uma van. Se não der a van, a gente compra um ônibus. Em nome de Jesus, a gente tem que pensar para frente. O carro tem 5 marchas, tem 5. Esquece a ré, que a ré é só para manobra, meu irmão. Vamos andar para frente. Crescer em todos os sentidos bons. Então é este o princípio que nós precisamos entender. Se a ovelha não está gerando uma outra ovelha, algo de errado tem na sua vida. Você vai passar a convidar os teus amigos. Você vai passar a convidar os teus filhos. Você vai passar a convidar a tua parentela. Você vai começar a convidar o teu vizinho. Você vai começar a gerar frutos para Deus. Ah, não vou chamar minha filha, meu filho, porque não vem. Não custa nada chamar. Mas eu sempre chamo, não custa nada continuar chamando. Um dia ele vem, um dia ela vem. Eu quero profetizar na vida de muitos que entraram aqui nessa noite. Um dia teus filhos vêm, um dia tua esposa vem, um dia teu esposo vem, um dia toda a tua família vem. Porque existe uma promessa: crer no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Eu quero profetizar que os corações dos filhos serão convertidos aos pais e o coração dos pais serão convertidos aos filhos. E de todos convertidos a Deus. Não aceite a esterilidade espiritual na sua vida. Não aceite a esterilidade espiritual no seu ministério. Carregue essa palavra no teu coração. Saia daqui hoje com esse sentimento de não aceitar mais ser estéril espiritual. Que a partir de hoje, se você encontrar 1000 pessoas na rua, você lança o convite às 1000 pessoas. Você a partir de hoje você vai encontrar a vontade de Deus sobre a sua vida. A partir do momento que você começar a gerar para Deus, Deus começa a gerar para você. A questão é que nós estamos mais interessados apenas em que Cristo venha gerar para nós. É um evangelho que nos foi ensinado de que vamos lá para fazer uma campanha. Ainda bem que aqui nós não fazemos campanha. Não sou nada contra, mas a gente precisa servir a Cristo pelo viés correto, pelo sentido correto. E então as bênçãos nos alcançam. A glória de Deus vem sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre a nossa vida muda, nossa casa muda. Mas nós precisamos ter algo para Deus, nós precisamos ter frutos para Deus, nós precisamos gerar para Deus, e então Deus irá gerar para nós. A partir de hoje, em nome de Jesus, a tua vida muda, a tua casa muda, mas receba essa palavra no teu coração. Gere frutos para Deus, gere ovelhas. Você é a ovelha que vai gerar outras ovelhas. Em nome de Jesus. Que Deus em Cristo te abençoe.